Em inúmeras regiões do Brasil, uma antiga lenda continua despertando medo durante as madrugadas silenciosas. Muitos acreditam que certos pesadelos escondem algo muito mais assustador do que simples sonhos. Durante séculos, relatos semelhantes surgiram em diferentes regiões sem qualquer explicação racional definitiva. As vítimas descrevem uma presença aterrorizante surgindo durante a completa imobilidade do corpo. Essa entidade recebeu um nome que atravessou gerações e permaneceu vivo no imaginário popular. Ela ficou conhecida como a Velha Pisadeira, o terror das madrugadas brasileiras. Seu aspecto grotesco tornou-se uma das descrições mais assustadoras do folclore nacional. Segundo a tradição popular, ela aparece somente quando todos acreditam estar completamente seguros. Acreditava-se que refeições pesadas durante a noite aumentavam dramaticamente o perigo. Após adormecer profundamente, as vítimas relatavam experiências praticamente idênticas. O corpo permanecia imóvel, enquanto a consciência despertava em completo desespero. Foi exatamente nesse momento que a figura aterrorizante costuma aparecer. Ela observa silenciosamente suas vítimas, antes de iniciar seu terrível ritual. Em seguida, ela descia lentamente até o peito de quem dormia. As vítimas relatavam sentir um peso impossível, comprimindo completamente seus corpos. Muitos acreditam que aquele seria o último momento de suas vidas. Curiosamente, relatos extremamente semelhantes apareceram em diferentes culturas ao redor do mundo. No Japão, uma criatura igualmente assustadora também aterrorizava os adormecidos. Na Europa medieval, histórias semelhantes eram atribuídas a demônios noturnos. Essa coincidência levantou uma pergunta perturbadora entre pesquisadores contemporâneos. Seria possível que todos estivessem descrevendo exatamente o mesmo fenômeno? A ciência moderna começou a investigar seriamente essas experiências aterrorizantes. Os pesquisadores descobriram algo que mudaria completamente essa antiga discussão. O fenômeno conhecido como paralisia do sono explicava parte dos relatos. Mas havia um detalhe extremamente perturbador, que continua sem resposta. Pessoas que jamais ouviram falar da Velha Pisadeira descreviam a mesma figura. As descrições coincidiam em detalhes considerados praticamente impossíveis. Foi então que antigos registros brasileiros voltaram a despertar interesse internacional. Alguns desses relatos haviam sido registrados muito antes da medicina moderna. E todos descreviam exatamente o mesmo ritual aterrorizante da madrugada. Quanto mais pesquisadores investigavam, mais perguntas surgiam sem explicação definitiva. Talvez a verdadeira origem da Velha Pisadeira seja muito mais antiga. Algumas teorias sugerem raízes anteriores à própria colonização do Brasil. Outros acreditam que a lenda preserva memórias ancestrais esquecidas. Independentemente da origem, o medo provocado pela pisadeira permanece extremamente real. Ainda hoje, milhares de pessoas relatam experiências assustadoramente semelhantes. Talvez a pergunta mais assustadora nunca tenha sido completamente respondida. E se a Velha Pisadeira nunca tivesse sido apenas uma simples lenda? Nas regiões rurais do Brasil colonial, histórias sobre a Velha Pisadeira eram contadas em voz baixa. Os mais velhos acreditam que a criatura escolhia cuidadosamente suas vítimas. Segundo antigos relatos, ela preferia pessoas que ignoravam os avisos tradicionais. Naquela época,
Muitos acreditavam que certos comportamentos atraíam forças desconhecidas. As histórias eram tão detalhadas que poucos ousavam ignorá-las completamente. Uma dessas histórias foi registrada em uma pequena vila do interior brasileiro. Tudo começou após uma sequência inexplicável de pesadelos coletivos. Os relatos apresentavam detalhes assustadoramente idênticos entre si. Todos afirmavam ter visto uma mulher extremamente velha observando seus quartos. Seu sorriso era descrito como a característica mais aterrorizante de todas. As vítimas relatavam ouvir passos leves antes da aparição acontecer. Então, um silêncio absoluto tomava conta de todo o ambiente. Era nesse instante que a presença surgia ao lado da cama. Os relatos afirmam que seus pés jamais tocavam completamente o chão. Esse detalhe permaneceu constante durante centenas de anos de registros. No século XX, pesquisadores começaram a documentar oficialmente esses relatos. Alguns dos depoimentos apresentavam coincidências consideradas extraordinárias. Pessoas separadas por décadas descrevem exatamente a mesma entidade. Esse padrão chamou a atenção de especialistas em psicologia e antropologia. Mas uma descoberta inesperada mudaria completamente o rumo da investigação. O documento descrevia casos registrados antes mesmo da chegada dos portugueses. A possibilidade de uma origem pré-colonial surpreendeu os pesquisadores. Talvez a pisadeira fosse apenas o nome mais recente de algo muito antigo. Essa hipótese levantou questões ainda mais perturbadoras sobre sua verdadeira origem. Algumas culturas indígenas descreviam espíritos extremamente semelhantes à pisadeira. Os detalhes dessas descrições continuam intrigando estudiosos até hoje. Enquanto isso, novos relatos continuavam surgindo em diversas regiões brasileiras. Alguns desses casos foram registrados utilizando equipamentos modernos de monitoramento. Os resultados levantaram novas dúvidas em vez de fornecer respostas. Em alguns casos, alterações fisiológicas inexplicáveis foram registradas. Esses registros reacenderam debates que pareciam encerrados pela ciência. No entanto, ninguém estava preparado para o próximo acontecimento. Uma testemunha descreveu detalhes impossíveis antes mesmo de conhecê-los. Ela descreveu unhas longas, olhos fundos e pés quase invisíveis. Os pesquisadores descobriram que aquela descrição correspondia a registros centenários. A coincidência foi considerada estatisticamente improvável por alguns especialistas. Mas talvez o aspecto mais assustador ainda estivesse por vir. Uma câmera de monitoramento registrou algo que ninguém conseguiu explicar. A gravação desapareceu poucas horas após ser analisada oficialmente. Desde então, a lenda da velha pisadeira tornou-se ainda mais perturbadora. Porque talvez algumas lendas nunca tenham sido apenas histórias. Após décadas de investigações inconclusivas, alguns pesquisadores decidiram revisitar os casos mais antigos. O objetivo era descobrir se existia algum padrão ignorado anteriormente. Os primeiros resultados revelaram coincidências muito além do esperado. Relatos separados por séculos repetiam exatamente a mesma sequência de eventos. Todas as vítimas descreviam primeiro uma sensação inexplicável de presença. Em seguida, surgia uma incapacidade absoluta de mover qualquer parte do corpo. Logo depois, aparecia a figura que aterrorizou gerações inteiras.
Mas havia um detalhe raramente mencionado nos relatos populares. Diversas vítimas afirmam ouvir uma respiração extremamente próxima de seus rostos. Esse detalhe apareceu em relatos registrados com mais de 300 anos de diferença. Os pesquisadores começaram então a mapear geograficamente todos os casos conhecidos. O resultado revelou uma distribuição muito mais ampla do que imaginavam. Fenômenos semelhantes haviam sido documentados em praticamente todos os continentes. Essa descoberta levantou uma questão ainda mais perturbadora. Como culturas isoladas poderiam descrever exatamente a mesma entidade? Alguns especialistas sugeriram a existência de um arquétipo universal do medo. Outros acreditam que a explicação poderia ser muito mais complexa. Foi então que surgiram relatos envolvendo testemunhas múltiplas. Esses casos desafiaram completamente as teorias mais aceitas pela ciência. Em um caso específico, 3 pessoas relataram a mesma aparição. Todos descreveram a criatura utilizando exatamente as mesmas características. A coincidência estatística parecia praticamente impossível de ignorar. Mas o caso mais perturbador ainda não havia sido descoberto. Um antigo diário encontrado no interior de Minas Gerais mudou tudo. O documento descrevia encontros repetidos com a mesma entidade durante décadas. O autor afirma que a criatura parecia não envelhecer. Ele também acredita que ela observava gerações inteiras da mesma família. Essa hipótese transformou completamente a percepção dos pesquisadores. Talvez a pisadeira não escolhesse indivíduos, mas linhagens inteiras. Novas investigações começaram a explorar essa possibilidade perturbadora. Alguns resultados preliminares pareciam confirmar padrões hereditários. Entretanto, ninguém conseguiu explicar como isso seria possível. Foi nesse momento que antigos relatos indígenas voltaram ao centro das investigações. Algumas dessas tradições descreviam entidades que acompanhavam famílias durante gerações. As semelhanças com a pisadeira eram difíceis de ignorar. Quanto mais informações surgiam, mais distante parecia qualquer explicação definitiva. Talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido a existência da pisadeira. Talvez a pergunta correta seja por que ela continua aparecendo. À medida que as investigações avançavam, uma hipótese ainda mais inquietante começou a surgir. Talvez a velha pisadeira não fosse apenas uma figura do folclore brasileiro. Alguns pesquisadores passaram a considerar a existência de um fenômeno universal. Mas certas evidências continuavam desafiando qualquer explicação convencional. Relatos recentes apresentavam detalhes idênticos aos registros mais antigos conhecidos. As vítimas continuavam descrevendo o mesmo sorriso perturbador durante a madrugada. Mesmo após séculos, nenhum detalhe importante parecia ter mudado. Essa constatação gerou uma das perguntas mais assustadoras da investigação. Como uma simples lenda poderia permanecer tão consistente durante tantos séculos? Foi então que um novo elemento começou a aparecer nos estudos contemporâneos. Diversas vítimas relataram sentir que estavam sendo observadas dias antes dos episódios. Algumas afirmavam perceber sombras observando-as discretamente. Outras descreviam sonhos recorrentes antes da primeira aparição. Esse padrão repetitivo chamou a atenção de neurologistas e psiquiatras. No entanto,
Os resultados continuavam apresentando inconsistências inexplicáveis. Quanto mais avançavam, mais distante parecia qualquer resposta definitiva. Foi nesse momento que um pesquisador decidiu revisitar antigos relatos indígenas. Os registros descreviam entidades noturnas associadas ao medo e à paralisia. As semelhanças com a pisadeira eram praticamente impossíveis de ignorar. Talvez a lenda tenha sobrevivido porque descreve algo profundamente humano. Ou talvez ela tenha sobrevivido porque descreve algo completamente diferente. Ainda hoje, milhares de pessoas continuam relatando experiências semelhantes. A maioria jamais havia ouvido falar da velha pisadeira anteriormente. Mesmo assim, suas descrições permanecem assustadoramente semelhantes. Talvez seja justamente essa consistência que torne a lenda tão perturbadora. Porque histórias costumam mudar com o tempo, mas essa quase nunca mudou. Os registros mais antigos, e os mais recentes, continuam descrevendo a mesma entidade. Essa talvez seja a característica mais assustadora de toda a história. Porque algo que permanece inalterado durante séculos desafia a nossa compreensão. E talvez seja exatamente isso que mantém a lenda viva até hoje. Mas existe uma última pergunta que continua sem resposta. O que realmente acontece durante aqueles poucos segundos de paralisia? Por que tantas pessoas descrevem exatamente a mesma presença? E por que essa presença continua sendo descrita da mesma forma há séculos? Talvez nunca descobramos a resposta definitiva para essas perguntas. Mas enquanto existirem relatos, a lenda continuará viva. E talvez, em algum lugar, a velha pisadeira ainda esteja observando. Então deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e, se o botão hypar aparecer para você, clique nele. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando os mistérios que desafiam tudo o que pensamos saber.